associado protagonista. 12º episódio do nosso podcast CDE. Essa empresa existe há mais de 20 anos e quem construiu ela foi o meu pai, o falecido Arlindo Belotto. E há mais ou menos uns 2 anos atrás ainda era ele que administrava e quem cuidava. E naquela época eu era professora, eu sou formada em pedagogia pela Facate e atuei 8 anos na área. E depois, nesses 2 anos e pouco atrás, o meu pai ficou doente e veio a adoecer e eu tive que então largar o trabalho na escola, que eu trabalhava em Gramado e aqui em Três Coroas. Tive que largar para poder ajudar minha mãe a cuidar dele em casa. Então a gente ficou nesse processo de mais ou menos 1 mês e pouco com ele, entre hospital e em casa. E a nossa empresa ficou sem alguém para administrar e sem alguém para cuidar. Então, em conversas simultâneas com a minha mãe, a gente decidiu que então eu faria alguns cursos e começaria a administrar o negócio da família. E entre essas conversas que eu e minha mãe a gente teve, a gente decidiu que eu iria me especializar e fazer cursos na área de imóveis para justamente continuar esse legado do meu pai aqui em vida. Então, com o passar do tempo, eu fui fazer um curso técnico de transações imobiliárias e nesse momento foi que eu entrei para o CDL, que eu fui buscar ajuda porque eu não tinha conhecimento sobre essa área e não tinha ninguém da minha família que pudesse me ajudar nesse momento a levar para frente esse negócio. Então, eu demorei um pouco para entender, demorei 1 ano praticamente para terminar o curso, para entender e para conhecer realmente o nosso negócio, porque até então eu não tinha conhecimento de como funcionava tudo, porque era o meu pai e era terceiros que ajudavam a funcionar isso. Então, com o tempo, eu fui gostando do negócio. Depois que eu terminei o curso, eu precisei ir me apresentar para os nossos inquilinos, porque eu precisava mostrar que era eu, a partir de agora que estava administrando, que era eu a quem eles tinham que recorrer, e não mais ao meu pai, ou não mais a terceiros. Então, isso foi um processo longo e um pouco difícil, porque eu tive que aprender a falar com outras pessoas, a não ser as que estão no meu convívio, entre amigos e familiares. Então eu tive que ter muita coragem para ir. Fui de casa em casa, de apartamento em apartamento. Fui nas fábricas também, para me apresentar, botar a cara a tapa, como falam, para mostrar. Eu sei que no começo eu tive muitos julgamentos, porque eu não tinha essa imagem de uma pessoa, de uma mulher que cuidava de um negócio de família. Eu tive que construir isso no decorrer do tempo. E agora eu me sinto uns 95% pronta desde que eu comecei isso. Porque é muito difícil quando tu não tem um contato. Antes eu cuidava de crianças, então era muito mais tranquilo cuidar de crianças. E agora é um negócio meu, nosso, da família, e que se eu não cuidar, ninguém vai cuidar, ninguém vai conseguir gerir. E tive muitas dificuldades no começo a aprender sobre o negócio, aprender sobre imóveis, aprender sobre um financeiro, sobre um caixa de uma empresa que eu até então não tinha conhecimento nenhum. E sim, eu tive que buscar ajuda. Por isso que eu vim na CDL, me associar, porque eu vi todas as vantagens que tinha aqui na CDL, que tem vários benefícios que talvez muita gente não conheça, que eu era uma dessas pessoas que não conhecia as vantagens. E eles têm vários cursos profissionalizantes e eu comecei logo a fazer todos os cursos e todas as palestras que tinham no começo, eu já me enfiei dentro para as pessoas me conhecerem também, porque até então não me conheciam como eu dona do negócio, dona da empresa do meu pai, porque era ele que tinha um legado, né? Então eu só estou carregando e as pessoas não conheciam. Então, quando eu entrei no CDL foi justamente para isso, para as pessoas me conhecerem, para eu me especializar, porque tem vários cursos.
E um dos cursos que até então fez mais sentido para mim e mais me ajudou nessa questão de ter uma relação com o inquilino, ter uma relação com as empresas, foi o curso de comunicação e oratória com a mentora Meuris, e porque ele ajuda muito a soltar essa trava que a gente tem de ter medo de falar com as pessoas, de não saber falar direito com as pessoas, ainda mais a gente que tem empresa, que precisa ter esse contato, ter esse relacionamento, essa troca com os demais. No meu caso, é mais difícil com as empresas do que com os inquilinos de locação residencial, porque as empresas elas te veem de uma outra forma e tu precisa enxergar eles de uma forma e tu precisa falar de certa forma com eles, uma forma mais formal, ter uma melhor comunicação. E a gente precisa saber se expressar corretamente na frente, principalmente de empresas. Então esse curso fez muita diferença para mim e a Meuris fez eu soltar uma Tatiane aqui dentro que eu não sabia, de empoderamento, de saber falar, de empresária, empreendedora. Então, esse foi um dos cursos que mais me impactou, mas os outros também, em todas as áreas que eles oferecem, eu tive um vasto conhecimento. Aí foi por conta da CDL também, agora que eu lembrei, que antes de eu entrar como associada, eu vinha aqui me informar antes e eles me auxiliaram no processo até de abrir o CNPJ, porque até então eu não tinha CNPJ, não tinha uma conta jurídica para receber os valores, tudo da empresa, e eles me auxiliaram a como abrir o CNPJ. Tá? Eu acredito que todas as empresas elas deveriam ter esse suporte de uma outra rede, no caso, para justamente te ajudar nesse processo de como gerir o negócio. E, querendo ou não, tanto nas palestras quanto nos cursos, a gente consegue conhecer outros empresários, conhecer outras pessoas, conhecer outras histórias e, consequentemente, qualquer uma delas vai te agregar em alguma coisa. Tu vai ter uma nova ideia sobre algum projeto, tu vai ter uma nova ideia para um novo negócio, para uma venda. E a última palestra que eu fui, que eu adoro as palestras da CDL, então eu tô sempre nas palestras. E a última que eu fui foi a do Daniel Miller, que foi assim, foi muito boa aquela palestra. Eu levei até a minha mãe junto, tirei ela de casa pra ir nessa palestra e eu saí, outra pessoa de lá, e ela também saiu, porque ele falou muito sobre venda, falou muito sobre como tu consegue vender, mas ele falou o outro lado do ser humano, né? Como o ser humano deve se portar, como a gente deve agir de frente com os problemas, como a gente deve agir com conflitos. Então foi uma das últimas ali, foi uma das melhores assim, palestras assim, que eu fui até então. Então eu já estou associada na CDL, já vai fazer 1 ano e pouquinho por aí. Quando eu preciso de alguma ajuda, eu sei que eu posso contar com o CDL. E a nossa empresa agora, ela está finalmente alinhando tudo direitinho. A gente, graças a Deus, agora está conseguindo ter uma organização em todas as áreas, na administrativa, na financeira. E demorou um pouco, mas esse ano eu sei que a gente vai melhorar muito mais. E eu quero muito continuar levando o legado do meu pai para não só Três Coroas e Igrejinha, mas para outras cidades, e que eu quero mostrar como ele ajudou tantas pessoas, como ele fazia de tudo para que a pessoa se sentisse em casa, se sentisse tranquila, tudo que ele podia ele ajudava. A pessoa podia vir lá de fora, mas mesmo ele não conhecendo, ele sempre estava sempre disposto a ajudar. Do jeitinho dele, que quem conheceu ele sabe como é que era o jeitinho dele. E eu quero muito levar o negócio dele pra frente. Eu quero levar para os meus filhos, eu quero levar para os meus netos e bisnetos. Eu quero que essa empresa seja gigante e
que alcance muitas pessoas. Então, quem não teve oportunidade ainda, mas quer conhecer o nosso trabalho, que é aluguel de casas, de apartamentos em bairros ótimos e de prédios. A gente está querendo ampliar também o negócio, então a gente está pretendendo investir em mais lugares. E quem quiser conhecer mais é só entrar no meu Instagram, que ali eu coloco mais do meu dia a dia. É raro estar vazio ou sem algum inquilino nos apartamentos, mas quando tem, eu sempre vou ali no meu Instagram e apresento para as pessoas o apartamento e divulgo quando tiver algo disponível. Então, quem quiser acompanhar, pode seguir lá, que é @TatiBelotto Empreendimentos. E lá também tem o nosso número da empresa, que é o nosso número de WhatsApp, e para quem quiser, pode entrar em contato por lá, que a gente responde vocês. E para quem ainda não conhece ou para quem ainda não é associado, então fica o convite de uma associada, acho que entre as mais novas aqui, uma das associadas, para vir para o CDL, para conhecer as gurias, que são maravilhosas, sempre me recebem muito bem. Eu me sinto muito amada quando eu venho aqui e quando eu vou nos eventos, que às vezes eu me sinto... Eu não vou sozinha nos eventos, elas sempre estão lá, elas sempre estão comigo, me fazem companhia, justamente forma uma família aqui. Quem ainda não teve oportunidade, venha em Igrejinha das Coroas e se associe, porque além de ter uma família aqui, vocês vão ter inúmeros benefícios e vão conhecer diversas pessoas maravilhosas. Associado protagonista.